Diz a palavra: durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente. Meus irmãos, antes de eu fazer a exposição do texto que acabamos de ler, eu gostaria de forma sucinta, prática, bem objetiva, fazer algumas considerações. No final do capítulo 18, Lucas afirma que Paulo permaneceu em Corinto por muitos dias. Contudo, o texto sagrado vai afirmar que depois de um determinado tempo, Paulo saiu de lá, navegando para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. O texto diz que depois da Síria, Paulo se dirigiu à cidade de Éfeso, deixando naquele lugar ambos, Priscila e Áquila. No capítulo 18, Lucas também vai afirmar que enquanto Paulo esteve pela primeira vez em Éfeso, ele pregou aos judeus na sinagoga que insistiram que ele permanecesse ali. Entretanto, o texto também diz que o apóstolo aos gentios preferiu retornar a Antioquia. Ele pega uma embarcação em direção a Cesareia Marítima, cidade proeminente em Israel, onde desembarca. E de lá ele se dirige a Jerusalém, onde ele reviu os irmãos, regressando por fim a Antioquia, permanecendo um tempo ali, até o momento em que ele pudesse dar início àquilo que se chama da sua terceira viagem missionária. A palavra do Senhor nos diz que, por conseguinte, ele passa pela Galácia, pela Frígia, confirmando os discípulos, até que ele retorna novamente à cidade de Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante da província romana na Ásia. Uma cidade situada no mar Egeu. Ela era importante também porque ela possuía 2 estradas extremamente relevantes. Uma que seguia a costa e outra que rumava em direção ao interior, passando por uma cidade também muito rica, muito próspera, chamada Laodiceia. O que fazia automaticamente com que Éfeso tivesse um papel importantíssimo na ligação entre os 2 lados do Império Romano, tanto a parte europeia como a parte asiática. Éfeso também fora a 5ª mais populosa cidade de todo o Império Romano.
Em Éfeso existia um dos maiores teatros do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. E acredita-se que a população de Éfeso tinha em torno de 250 mil pessoas. E aí talvez você esteja a perguntar, mas como é que se chega a essa conclusão de que se tinha 250 mil pessoas, em virtude do anfiteatro? Esse anfiteatro maior, Éfeso tinha vários, mas esse anfiteatro maior, com 25 mil, era o hábito, ou por parte dos romanos, de que a cidade tivesse uma capacidade de teatro para 10% da população. Então é bem possível que Éfeso tivesse 250 mil habitantes em virtude dos 25 mil espectadores que cabiam no Odeon, que ficava logo de frente à principal estrada que levava ao mar Egeu. Mas essa cidade também era uma cidade de muitas escolas filosóficas, muitas escolas de magos e muitas e distintas e variadas manifestações religiosas, sendo a mais significativa em torno de Ártemis, a deusa do meio ambiente, conhecida como Diana dos Efésios. Para você ter ideia, a idolatria e a imoralidade eram tão acentuadas em Éfeso que a cidade foi apelidada de o cúmulo do paganismo. Ou seja, a promiscuidade era tão grande que aquela cidade foi considerada como o ápice do comportamento pagão. Para você ter ideia, né, havia uma biblioteca muito famosa em Éfeso, que ficava numa posição estratégica. Ela não foi do tempo de Paulo, um pouco depois, né? Essa biblioteca, ela tinha um túnel que ligava por debaixo da terra àquilo que a gente chama de Casa da Luz Vermelha, muito comum já naquela época. Então as pessoas entravam na biblioteca como se fossem para estudar, mas usavam do túnel para que pudessem chegar nessa casa de tolerância. Era uma cidade promíscua em extremo. O templo de Ártemis foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E ali era possível encontrar um poderoso centro de manufatura de ídolos, onde os nichos da deusa Diana dos Efésios era fabricado e vendido, e que dava muito lucro àqueles que viviam desse comércio. Além disso, o templo de Ártemis tinha por característica muita idolatria, prostituição e pornografia, que eram oferecidos aos peregrinos e turistas. Então, vamos recapitular o que foi falado até agora. Paulo terminou a sua segunda viagem missionária em Corinto. Ele regressa, ele vai a Cesareia Marítima. De Cesareia Marítima ele vai a Jerusalém. De Jerusalém ele retorna a Antioquia. E de Antioquia ele resolve ir a Éfeso, onde ele sempre desejou plantar uma igreja, onde ele sempre desejou estabelecer o evangelho. Entretanto, você vai ver lá em Atos capítulo 16, que o Espírito do Senhor não permitiu com que ele fosse naquele determinado momento para Éfeso, mas o impulsionou levando-o para Neápolis e depois Filipos, onde foi estabelecida a primeira igreja na Europa. Agora sim, depois de ele ter concluído essa segunda viagem missionária, de ele ter pregado o evangelho em Tessalônica, em Bereia, depois de ele ter anunciado o evangelho em Atenas, de ele ter estabelecido uma igreja em Corinto, de ele ter consolidado o trabalho que ele tinha feito na Ásia, o Senhor leva ele de forma muito clara e objetiva, com o intuito de plantar uma igreja nessa cidade complicada. Paulo chegou naquela cidade que ele tanto desejava, e as Escrituras vão nos dizer que ele, por 3 meses, prega o evangelho numa sinagoga. Aliás, essa sempre foi uma estratégia paulina. Paulo, toda vez que chegava numa cidade, ele procurava antes uma sinagoga para pregar o evangelho, e só depois que ele pregava o evangelho numa sinagoga é que ele ia para a praça pública, excluindo Atenas, que foi uma cidade em que ele concomitantemente pregou o evangelho tanto numa sinagoga como em praça
pública. E ele fica por ali um determinado momento, até que os efésios, diferentemente do comportamento que tiveram na primeira viagem missionária, porque você deve lembrar que eu mencionei, e o texto bíblico trata sobre isso, quando Paulo chega pela primeira vez em Éfeso, ele é extremamente bem recebido, a mensagem dele é extremamente acolhida, as pessoas queriam que ele ficasse, mas ele prefere retornar a Cesareia, ele prefere retornar a Jerusalém, Antioquia, para depois ele ir para a cidade de Éfeso. E talvez ele tivesse a pensar que quando ele chegasse novamente em Éfeso, as pessoas o recebessem de forma muito aberta, mas não é isso que aconteceu. Nos 3 primeiros meses em que ele prega na sinagoga, a mensagem é rejeitada. E aí Paulo, diz o texto bíblico, ele vai para um lugar chamado Escola de Tirano. Não se sabe necessariamente onde era essa escola de Tirano, mas boa parte dos intérpretes vão entender e acreditar, e eu particularmente penso da mesma forma, que se tratava de um Odeon. Como eu falei, Éfeso tinha muitos teatros, o maior era esse de 25.000, mas existiam anfiteatros de 10.000 pessoas, por exemplo, que era o lugar onde os filósofos, onde os professores geralmente ensinavam seus alunos. E esse local fica logo na entrada, numa das entradas principais de Éfeso. É uma entrada que viria em direção ao centro da cidade, e logo à direita você via, ou você encontra ainda, essas ruínas desse Odeon. Então, possivelmente, Paulo foi para ali, ele sai da sinagoga, não se sabe onde foi a sinagoga, mas ele sai da sinagoga, desculpa, e se dirige para esse Odeon, onde ele ensina os discípulos aproximadamente por 2 anos. Mas é um fato interessante. Paulo, nesse período, fazia tendas. Havia necessidade com que ele se sustentasse. Então, ele, juntamente com Priscila e Áquila, qual eu mencionei, começaram a trabalhar nesse ofício de fabricar tendas. E, possivelmente, essa reunião de Paulo com esse grupo, e boa parte dos intérpretes também vão entender que era um grupo de aproximadamente 12 pessoas, não mais do que isso, ainda que não haja afirmação bíblica, mas a tradição vai tratar disso de forma mais específica. Paulo ficou por 2 anos dando ensejo que o evangelho fosse pregado na escola de Tirano. E acredita-se que essa reunião se dava entre 11 da manhã e 4 da tarde, que era o chamado horário da siesta. Ainda é muito comum, você vai hoje, por exemplo, na Itália, você vai encontrar restaurantes fechados na hora do almoço, porque o pessoal vai almoçar e vai dormir, vai descansar para voltar na parte da tarde. Então, Paulo, possivelmente, era o tempo que ele tinha, o momento que ele possuía para poder formar discípulos. Mas aí talvez você esteja a perguntar, mas tudo bem, né? Eu consigo entender, eu estou entendendo exatamente isso. Paulo conseguiu chegar na cidade que ele tanto queria. Quando ele foi pela primeira vez, ele foi bem recebido. Agora ele não é. Ele é obrigado a fazer tendas, ele é obrigado a conseguir sustento para o seu próprio ministério. Nesse processo de plantação da igreja, ainda que não fosse o ideal, mas Paulo foi obrigado a fazer isso. Ele vai para o Odeon, ele fica ali 2 anos. O que foi que Paulo pregou? O que Paulo pregou durante 2 anos? A resposta é simples. A mesma que ele sempre havia pregado, o Evangelho. Paulo, por 2 anos, não tratou de outra coisa com os discípulos que não fosse o Evangelho e as implicações do Evangelho. O texto é claro em afirmar que o ensino paulino era enfático de que havia necessidade de que os habitantes da Ásia ouvissem a palavra. Observe, Paulo está muito claro nisso. Lucas é muito claro nessa afirmação. Paulo estava ali, sabia que Deus o havia levado e ele entendia que o seu papel prioritário e primordial era que os habitantes da Ásia ouvissem o Evangelho. Agora eu quero que você observe algo interessante. Repare que Paulo não sofria daquilo que eu chamo de imediatismo comum ao nosso tempo. Paulo não queria resultados imediatos. Na verdade, ele sabia que os resultados que promovem impacto na cidade e, por consequência, promovem a transformação numa determinada localidade, se dá efetivamente àqueles que pregam o Evangelho. Observe, Paulo ficou por 2 anos em Éfeso, treinando,
discipulando, explicando o Evangelho para um grupo pequeno de pessoas e, como eu disse, possivelmente 12 pessoas. Isso nos leva a uma outra pergunta. O que pensamos, ou o que pensaríamos, por exemplo, da igreja de Paulo que não crescia? Porque vamos combinar? 2 anos com 12 pessoas, o que eu e você pensaríamos a respeito de um pastor? Qual seria o nosso julgamento quando uma igreja, por exemplo, não atinge o número, a marca de centenas ou milhares em tão curto espaço de tempo? A gente iria dizer algumas coisas, possivelmente. A gente ia dizer de que o cara é fraco, né? O pessoal ia dizer, esse apóstolo Paulo é muito fraco, né? O cara chega numa cidade e fica aí 2 anos na escola de tirano e não acontece absolutamente nada. Se for neopentecostal, o pentecostal vai dizer que está faltando unção, né? Está faltando óleo, não, está faltando unção, porque, né, não tem autoridade para poder enfrentar o espírito territorial de Diana dos Efésios, né? A gente iria lucubrar algumas coisas, porque a gente cria, entende que por não ter resultados imediatos é porque alguma coisa está sendo feita de forma errada. Deixa eu contar uma história para vocês, para ilustrar isso melhor. Quando os meus filhos eram pequenos, meus filhos hoje já são adultos, mas quando eles eram pequenos, tinham 6, 7 anos de idade, talvez, aproximadamente, já não lembro, minha esposa não estava em casa e eu estava trabalhando ao computador e eu ouvi o mais novo falando para o mais velho, vamos fazer um bolo? E eu pensei comigo mesmo, será que é isso mesmo? Esses meninos estão querendo fazer um bolo? Mas eu estava tão envolvido naquilo que eu estava escrevendo que eu não podia parar. Se eu parasse, eu perdi o time, eu perdi a inspiração daquilo que eu estava a escrever. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Deixa eles fazerem o bolo que eles desejarem. Eu estava perto da cozinha e eu só estava ouvindo o que eles estavam dizendo. E um falou, como é que faz? A outra falou, é mole. Pega ovos, pegaram uma dúzia de ovos, quebraram, jogaram dentro de um recipiente, né? E o outro falou, não, mas tem que jogar também farinha de trigo, derrubaram um pacote quase de farinha de trigo, botaram um tablete inteiro de margarina, seja lá o que for, e começaram a bater aquela misórdia na batedeira. De repente um falou, mas tem que ter sabor. E o outro falou, mas o que tem? Chocolate. Pegaram uma lata de Nescau, jogaram lá dentro, né? E eu estou ouvindo aquilo, para a coisa pegar liga, derrubaram 1 litro de leite, e tá aquele negócio lá, e aí o outro falou, e agora? Agora é simples, a gente coloca no forno, colocaram numa vasilha, numa tigela, num recipiente daqueles, né? Ligaram o fogo no alto, mais alto possível, e um de repente falou, esquecemos, o quê? O outro respondeu, fermento. Pegaram uma quantidade gigantesca de fermento, jogaram naquele negócio, bateram tudo de novo, jogaram no forno, ligaram o forno bem alto e ficaram de frente olhando para ver o que ia acontecer. E o bolo começou a crescer, né? E um falou, deu certo, mané, deu certo, funciona. E o bolo cresceu. Quando eles tiraram o bolo do forno, aquela desgraça que eles tinham feito murchou imediatamente. E aí eles foram tentar comer, né? Não cortava com faca aquilo que eles tinham feito, nem por um decreto apostólico de um neopentecostal. Não tinha nada que fizesse com que eles pudessem cortar aquele bolo. Acabaram largando aquilo dali. Que lição isso nos traz? E o que tem a ver isso com o texto que a gente acabou de ler? Às vezes a gente quer que a igreja, a massa, cresça muito rapidamente. E aí a gente joga na massa do bolo qualquer tipo de ingrediente, porque o que a gente quer é que dê certo e não que esteja certo. Paulo, durante 2 anos, ele chega na cidade de Éfeso, ele obtém dificuldades na pregação do Evangelho, as coisas não são fáceis, né? Ele efetivamente precisa ser paciente, e por 2 anos ele semeia, ele discipula, ele trata, ele conduz o povo à sã doutrina, e não cai em nenhum momento na esparrela, talvez do diabo, que pudesse dizer para Paulo o seguinte, Paulo, você precisa dar um incremento maior
maior nisso daí. Vamos fazer 7 correntes ou 7 sábados de milagres. Afinal de contas, essa é uma cidade muito mística. Se a cidade é mística, a gente precisa ser mística como a cidade é. Se a cidade é aberta ao sagrado, a gente precisa fazer da mesma forma. Mas não é isso que Paulo faz. Paulo continua pregando o evangelho. O que me leva a uma outra pergunta. Por exemplo, que massa, ou melhor, o que a gente acha que precisa ser colocado nessa massa do bolo? Será que a gente acredita que precisamos colocar na massa do bolo qualquer tipo de coisa que faça com que a igreja cresça, sem, contudo, com que a mensagem seja saborosa e promova nutrientes ao coração daqueles que estão nos ouvindo? Será que a gente tem colocado na massa do bolo, eu falo numa perspectiva da igreja evangélica brasileira, o evangelho e mais alguma coisa? Porque tem gente que diz o seguinte: o evangelho só não basta, a gente precisa criar algumas coisas mais. Quando agimos ou pensamos assim, estamos nos contrapondo àquilo mesmo que os reformadores diziam, de que somente Cristo é suficiente para que possa trazer ao coração das pessoas satisfação para as suas almas. Mas tem muita gente que acha que a igreja ela precisa colocar, além de Cristo, outras estratégias, como por exemplo eventos. E aí quando aparecem situações como nós vivemos em 2020 até 2021, da pandemia, as igrejas que estavam fundamentadas em eventos morreram, porque não tinham como reunir as pessoas tinham sido atraídas pelos eventos, e como não tinha mais eventos, elas acabaram sucumbindo, e os membros da igreja acabaram se fragilizando, porque na cabeça de muitos pastores, Cristo não era suficiente. Muito diferente de Paulo. Paulo entendia que Cristo era suficiente. Lembre-se que quando a gente coloca na massa do bolo ingredientes que façam com que ele cresça rapidamente, de fato, esses ingredientes poderão contribuir que o bolo até cresça, mas ele com certeza murchará e ele não será apetitoso. O texto nos mostra também claramente que Paulo entendia que o Evangelho e a palavra de Deus são suficientes para a formação da igreja, para a transformação do pecador e para o estabelecimento de uma comunidade relevante. Eu não tenho a menor dúvida. Nós não precisamos de outra coisa a não ser somente o Evangelho. Nós não precisamos de outra coisa a não ser somente Jesus. Nós não precisamos somente de outra coisa a não ser as Escrituras Sagradas. O texto também vai nos ensinar que Paulo não foi vencido pelo desânimo, nem tampouco pela patente falta de resultados. Lembre-se, Paulo não experimentou aquilo que os coaches evangélicos de multiplicação dizem, ou chamam de boom da multiplicação. Ele não experimentou isso. Foram 2 anos dando ensejo à pregação do evangelho, e a igreja aparentemente não crescia. Paulo, em segundo lugar, estava convicto do conteúdo de sua mensagem, entendendo que o fato do trabalho ser duro e os resultados quase que inexpressivos, ele não possuía o direito de pregar outra coisa a não ser o Evangelho. Essa é uma igreja em formação. Essa é uma igreja no processo de plantação. E às vezes a gente tem a sensação de que damos soco em ponta de faca, né? As lutas, as dificuldades, eu já plantei muitas igrejas, muitas mesmo, né? E às vezes a sensação que a gente tem é de que precisamos colocar na massa do bolo alguns ingredientes a mais, afinal de contas a gente quer que a coisa aconteça de forma rápida. Não caiam nessa esparrela. A palavra de Deus é suficiente. E ela age no coração dos pecadores, segundo a graça, a bondade e a vontade do Senhor. Agora, eu também ouso afirmar que o sucesso de Paulo se deveu a alguns fatores. Dentre esses, primeiro, o fundamento da sua mensagem. Sua mensagem estava fundamentada em Cristo e no Evangelho. Eu vou repetir. A mensagem de Paulo estava fundamentada em Cristo e no Evangelho. Por isso, a gente pode dizer que o ministério de Paulo teve frutos. E esses frutos se devem efetivamente a raízes bem
firmes e estruturas bem consolidadas de uma igreja que tinha aprendido a verdade do Evangelho. Deixe-me caminhar para o final do sermão fazendo algumas aplicações que podem ser úteis a mim e a você. Em primeiro lugar que a gente precisa entender e não esquecer é que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente coloca na massa do bolo. A gente não pode cair em tentação de colocar o Evangelho e mais alguma coisa nessa mala a fim de atrair pecadores. E nessa perspectiva, muitos pastores têm aberto mão das verdades inequívocas do Evangelho em prol de fórmulas mágicas e têm quebrado a cara. Nessa perspectiva, a teologia do coach tem tomado conta das nossas igrejas, onde muitos pastores preferem pregar como ser feliz, como experimentar prosperidade, como experimentar alegria perene, dicas preciosas para ser uma vida próspera, até mesmo se bobear dicas um dia para o Botafogo ser campeão e o Vasco nunca mais cair para a segunda divisão. Segundo lugar, entenda que não existem métodos e fórmulas mágicas para crescimento da igreja. É o Evangelho. É o Evangelho. Somente o Evangelho. Nossos cultos precisam anunciar o Evangelho. Nossas pregações precisam conter o Evangelho. Nosso fundamento precisa ser Cristo. O texto nos mostra que Éfeso era uma cidade mística. Contudo, você não vê Paulo se fazendo de místico para ganhar os Efésios. Quantos não são os pastores que, em nome da contextualização, têm negociado a mensagem do Evangelho? Terceiro, entenda que a palavra de Deus faz tudo. Pregue Cristo, anuncie Cristo, fale das verdades inequívocas do Evangelho e deixe que o Espírito Santo opere no coração dos ouvintes. Não caia na tentação em achar que você pode dar uma mãozinha ao Senhor com vistas à conversão do pecador. Esse é o problema do evangelho semi-pelagiano, né? Ele acredita que o sujeito tem livre-arbítrio, então se ele tem livre-arbítrio eu preciso convencê-lo a usar deste arbítrio para que ele possa ser salvo. E aí, nessa perspectiva, vão se criando todo tipo de atividades, né? Como foi criada numa igreja lá em Niterói, chamada Festa dos Sinais. A Festa dos Sinais era o seguinte: o sujeito chegava na igreja com um convidado ou com uma convidada, e ele recebia, ou ela recebia, uma pulseira. A vermelha dizia que ele estava comprometido. A verde é que ele estava livre e que a amarela, talvez se pintasse um crime, ele podia pegar ou ficar com alguém. Tudo isso em nome do Evangelho, em nome de Cristo. E aí no final, depois de muita dança, muita festa, o pastor subia ao púlpito e dizia que mais de 100, 150, 200 pessoas tinham aceitado Jesus porque tinham sido convencidos pela ficação e a pregação gospel. Quarto lugar, entenda que quando o evangelho é pregado, ensinado e ministrado, sobrenaturalmente, a igreja cresce e multiplica. Crescimento, gente, é sobrenatural. É ação de Deus, não nossa. Nosso trabalho é semear o evangelho, anunciar o evangelho e ser fiel ao evangelho. E eu concluo dizendo que a gente é chamado a não fazer aquilo que dá certo, mas sim fazer aquilo que é certo. Anunciar Cristo, pregar Cristo, proclamar Cristo, proclamar o Evangelho da salvação eterna. Que Deus nos ajude e que a gente possa, nesse tempo tão complexo, tão difícil, onde a gente tem cerca de 30 milhões a 30 a 40 milhões de pessoas que passaram pelas nossas igrejas e que hoje não estão mais. As estatísticas dizem que nós temos cerca de 40 milhões de evangélicos, 45 milhões de crentes, e nós temos cerca de 30 milhões que passaram pelas nossas igrejas e não estão mais. E hoje, ou são agnósticos, ou em alguns casos até mesmo ateus.
porque ouviram um falso evangelho, comeram um bolo estragado. E a consequência disso é que quando veio a tempestade, não tiveram raízes para permanecerem firmes e incólumes. Nesse tempo, mais do que nunca, é preciso estar firmado, fincado, estribado, fundamentado na sã doutrina, na palavra do Senhor. E para isso a gente precisa voltar às Escrituras, para isso a gente precisa voltar aos princípios usados por Paulo na escola de Tirano. Uma das estatísticas mais fúnebres que a gente tem hoje no nosso país é que as antigas chamadas escolas bíblicas dominicais deixaram de existir em muitas igrejas. O povo quer tchu, quer tchá, mas não quer ouvir a palavra. O povo não quer aprender as Escrituras. E uma igreja rasa, ela não tem condição de fazer diferença. E aí, por ela não possuir condições, ela oferece um evangelho miscigenado, frágil, e esse evangelho não tem possibilidade de mudar coração de pecadores. Nós não estamos atrás de encher igrejas para que, de certa forma, a gente possa nutrir os nossos corações daquela sensação de quão poderosos nós somos. Nós estamos atrás de anunciar o Evangelho com fidelidade. Eu queria sugerir a você 2 livros que eu escrevi que vão ajudar muitos irmãos a entenderem o papel da igreja. O primeiro deles é o Reforma Agora, lançado pela Editora Fiel. E o segundo é um livro que foi lançado, foi o último livro que eu lancei esse ano, que é o Eu Amo a Minha Igreja. Eu amo a minha igreja. É um livro onde eu vou tratar efetivamente dos valores da igreja, da relevância da igreja e da importância da igreja. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe e que a gente possa estar disposto a não colocar na massa do bolo qualquer tipo de ingrediente. Vamos dar continuidade àquilo que a gente começou a falar. Bom, na minha exposição anterior, eu tratei da chegada do Evangelho a Éfeso, bem como também o trabalho de Paulo por 2 anos consecutivos na escola de Tirano. A gente viu que Paulo, no horário da siesta, pregava o Evangelho, ensinava o Evangelho a um grupo pequeno de pessoas. A gente hoje, ou seja, nesse momento, agora, eu quero tratar de forma sucinta das consequências desse trabalho feito por Paulo na vida dos cidadãos, ou melhor, na vida daqueles que viviam na cidade de Éfeso. Se não, vejamos. Primeiro, a primeira coisa que o texto diz é que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia sinais e milagres extraordinários, curando e libertando endemoniados. É interessante que você não vai perceber isso nesses 2 anos iniciais. Paulo dedica tempo exclusivamente ao ensino, à palavra do Senhor. Agora, eu preciso ressaltar também que sinais e maravilhas deste aspecto eram credenciais apostólicas. Paulo, como apóstolo, ele carregava, ele trazia sobre si essa prerrogativa de sinais apostólicos. Entretanto, observe que esses milagres não eram realizados pelo poder dos apóstolos e nem tampouco pelo poder de Paulo, mas por Deus através deles. Então, o que a gente vai entender é que o trabalho feito por Paulo, 2 anos, enfrentando lutas, dificuldades, né? Porque o processo de plantação de uma igreja, ele traz altos e baixos. Às vezes a gente fica inebriado por aquilo que o Senhor está fazendo, muita gente chegando, muita gente sendo salva, mas de repente também a gente percebe que existe um período em que muitas pessoas têm dificuldade de abraçar o Evangelho, de serem envolvidos e alcançados pelas boas novas do Senhor. Essa volatilidade é extremamente comum. Mas Paulo, ele não negocia o que ele pregava, ele continua pregando a mesma coisa. Chega num determinado momento que ele começa a colher os frutos disso. O texto vai dizer que esses milagres eram tão extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do uso de Paulo, diante de qual as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos se retiravam. Agora,
talvez você esteja a perguntar, o que significa isso? Se porventura esse texto, ou será que porventura esse texto dá base bíblica para unção a objetos inanimados? Será que é isso que Paulo começou a fazer? Será que Paulo falou o seguinte, olha gente, a gente está há 2 anos nessa luta, nessa dificuldade de plantação de igreja, vamos fazer umas estratégias aí, traz aí um óleo ungido para que a gente possa abençoar as pessoas a fim de que milagres aconteçam? Penso que não. Aliás, permita-me elencar 6 motivos por que eu considero equivocada a unção e distribuição de objetos ungidos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o livro de Atos é um livro histórico e não um livro doutrinário. E, além disso, a gente não vai encontrar nas epístolas, como também em todo o Novo Testamento, orientações da parte de Jesus e dos apóstolos sobre a necessidade de ungir lenços, aventais e semelhantes. Então, algumas pessoas olham para esse texto e falam o seguinte, olha, Paulo ficou 2 anos pregando o evangelho, mas de repente ele começou a fazer contato com a fé das pessoas e usar de alguns subterfúgios para que essas possam encontrar milagres. Não tem base bíblica para isso. O ocorrido em Atos 19, verso 11 e 12, foi a narrativa de que algumas pessoas tiveram contato com as peças da roupa de Paulo, sendo curadas de suas enfermidades. E quando eu leio esse texto, eu sou tomado pela convicção que Paulo não tomou a iniciativa de ungir lenços ou aventais. O texto, na verdade, nos traz a ideia que isso aconteceu de forma espontânea e não dogmática e dentro de uma perspectiva apostólica. Terceiro, embora Deus tenha curado inúmeras pessoas através dos lenços e aventais de Paulo, conforme lemos, em todo o Novo Testamento não encontramos nenhuma permissão ou ordem nas Escrituras, ensinando ou orientando a prática de distribuição de objetos ungidos. Vale a pena ressaltar que, do ponto de vista hermenêutico, nós não podemos elaborar ou instituir doutrinas em textos isolados, o que seria o texto de Atos, capítulo 19. Quarto, em nenhum lugar encontramos Jesus ou os apóstolos orientando a igreja a ungir objetos. Em Atos 19, vemos que os lenços foram levados aos enfermos, e nem tampouco vendidos ou comercializados, né, como a gente vê nos dias de hoje. Isso a gente pode dizer que não existiu comércio de lenços ou de aventais ungidos. Isso me faz lembrar de uma história. Eu estava em Jerusalém, em Israel, e aí eu tinha andando pelas algumas vielas da parte cristã ou judaica, eu já não lembro mais. E aí uma senhora que estava conosco, de uma igreja bem neopentecostal, falou, pastor, faz uma gentileza para mim, compra um óleo ungido aí para eu levar lá para a minha igreja. Eu falei, minha irmã, não faça uma coisa dessa. Ela falou, faz para mim, pastor. Eu não falo inglês, eu não vou conseguir me comunicar. Faz esse favor para mim, eu não vou te pedir mais nada não. E fui eu lá, constrangido, lá comprar do lado dela o óleo para que ela pudesse levar para o Brasil. Aí quando ela terminou, ela comprou o óleo, ela falou assim, agora pastor, o que eu queria que o senhor fizesse é que o senhor ungisse o meu óleo. Eu falei, você já é demais, pede para o Luiz Saião. Mandei para o Saião, só vi o Saião fazendo, coçando a cabeça assim, o que vai fazer com isso? Não existe fundamento para isso. Nós não encontramos na Bíblia, nos reformadores, nem tampouco na Reforma Protestante, o incentivo aos crentes que possuíram ou de possuírem objetos mágicos. Na verdade, a gente vai ver os reformadores condenando o uso de utensílios como instrumentos de bênçãos e milagres. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando você prega o evangelho, Deus, pela sua soberania, é capaz de curar os enfermos, de forma sobrenatural, não pelo dom de alguém, mas através da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Agora, vejam que interessante, em meio a curas e milagres que Deus fez por intermédio de Paulo, você vai perceber que surgiram os filhos do sumo sacerdote Cefas, tentando expulsar demônios por intermédio de Jesus, a quem Paulo pregava. E essa história, ou esse episódio, nos traz algumas lições importantes. Se não, vejamos. Onde Deus levanta uma igreja, Satanás, visando confundir o povo, levanta uma sinagoga. É interessante você perceber isso, né? Uma igreja, às vezes, quando ela começa a
a proclamar o evangelho de forma saudável, e Deus, no tempo certo, começa a dar a ela crescimento, não somente quantitativo, mas qualitativo. Você vai perceber às vezes que Satanás ele vai tentar contrapor-se a isso com o ensino falso. Onde Deus usa obreiros fiéis, Satanás vai levantar falsos mestres. Onde Deus opera verdadeiros milagres, Satanás vai procurar levantar ou produzir simulacros de milagres. Observe que falsos obreiros podem usar o nome de Jesus, como se Jesus fossem. Contudo, por ser falsos obreiros, não possuem autoridade sobre os demônios. O relato de Lucas diz que os demônios disseram: olha, eu sei quem é Jesus e conheço Paulo. E vós? Quem sois? O texto vai dizer que os demônios deram uma surra nos dos 7 filhos de Seva, que era o sumo sacerdote, e que fugiu desnudo. Aliás, sacerdote dentro de uma sociedade, de uma cultura pagã, dentro de um contexto de Éfeso extremamente absorto em malignidade, o que já aponta efetivamente para o falso evangelho. Agora, meus irmãos, também notar que na antiguidade o uso do nome de uma pessoa ou divindade significava dizer um poder especial que podia controlar a divindade em questão. Deixa eu tentar fazer uma distinção para você compreender o que eu estou querendo falar. Você sabe qual é a diferença entre magia e religião? Magia aponta para aqueles que controlam o sagrado. Ele age de forma mágica e faz com que o seu Deus haja da forma com que ele está desejando com que haja. Religião aponta para o fato de você estar debaixo de uma divindade que ela te conduz e ela te dirige. O que eu estou querendo dizer aqui? Você percebe nitidamente esse contraponto de uma igreja saudável, bíblica, dirigida, conduzida pelo Senhor através do apóstolo Paulo, e de uma falsa igreja, talvez a expressão não seja essa, mas de um falso ajuntamento dos filhos de um sumo sacerdote que queriam manipular Deus segundo a sua percepção. O que a gente vai entender é que em grandes cidades como a nossa, quando nós pregamos o Evangelho, anunciamos as boas novas, nós enfrentamos dificuldades, mas colhemos frutos. Mas quando colhemos frutos, automaticamente o adversário das nossas almas tenta introduzir, no contexto que a gente está, falsos mestres, falsos profetas, com um falso evangelho, dizendo que Deus é o seu servo e não o seu Senhor. Os apóstolos curavam no nome do Senhor Jesus, que curaram no nome do Senhor Jesus, não praticaram magia, mas fizeram isso para mostrar o poder do Senhor e glorificar a Deus, bem diferente dos filhos do sumo sacerdote. Lucas também disse que esse fato girou nos habitantes de Éfeso, o fato, ou seja, de que os demônios se submeteram, ou que os demônios, melhor dizendo, deram a surra nos filhos do sumo sacerdote, temor, o que obviamente proporcionou e produziu com que o nome do Senhor Jesus fosse engrandecido. Em sexto lugar, Lucas afirma que muitos dos que creram vieram confessando. É interessante a gente ver essa expressão aqui, vieram confessando e denunciando, e olha o termo que ele usa aqui, publicamente as suas próprias obras. Então, você vai perceber que a mensagem de Paulo, pregada na escola de Tirano por 2 anos, ela não somente trabalha do ponto de vista sobrenatural, onde demônios se submetem à autoridade do nome de Jesus, ou onde milagres acontecem de forma também sobrenatural. Não, mais do que isso. Na verdade, quando o evangelho é pregado, muitos dos que creram confessam e denunciam suas próprias obras, se arrependem dos seus pecados, abandonam a prática de artes mágicas e reúnem
e seus conceitos e ideias e os jogam na lata do lixo. O texto diz que eles reuniram os seus livros e o queimaram diante de todos, calculando os seus preços, ou achou-se a montagem a cerca de 50 mil denários. As artes mágicas descritas em Atos 19 eram provavelmente rolos de pergaminho com receitas de mágicas descritas. Observe, naquela cidade sincrética havia, determinadas mandingas ou rezas ou ações que as pessoas olhavam, liam, repetiam, como se aquilo fosse capaz de fazer com que as suas vidas fossem impactadas de forma positiva. O evangelho pregado por Paulo faz com que esse sincretismo, esse possível sincretismo não encontrasse espaço na igreja. E é interessante que o valor mencionado nesse versículo seria equivalente ao salário de um trabalhador por cerca de 140 anos de trabalho. Onde o evangelho é pregado também dá prejuízo financeiro àqueles que exploram a fé. Esse episódio nos mostra que quando alguém é regenerado pelo Espírito Santo e salvo por Cristo, ele confessa e abandona publicamente aquilo que ele fazia. Você quer ver se uma pessoa definitivamente foi regenerada? É se ela abandonou a prática do pecado. Considerando tudo como perda por causa de Cristo, John Stott afirma que o fato deles terem preferido queimar publicamente os livros de artes mágicas e não terem vendido, porque poderia ser o seguinte: não serve mais para mim, mas deixa eu vender para poder recuperar o dinheiro investido, aponta de forma efetiva para o fato de que eles tiveram uma conversão. Agora, mais uma vez, deixa eu voltar àquilo que falei na primeira exposição. Isso tudo é fruto de 2 anos de trabalho. Não existe pirlim-pim-pim do sítio do Pica-Pau Amarelo. Não existe mágica. A Igreja Cristã da Aliança, a igreja que eu sou pastor, hoje ela está com 21 anos de história. Nós estamos começando a colher muitos frutos depois de 20 anos de trabalho. A maioria dos pastores foram formados por mim, discipulados por mim, se converteram comigo, fiz seus casamentos, apresentei seus filhos e os ordenei ao ministério pastoral. Não existe pirlim-pim-pim. O texto vai dizer que por causa da ênfase de Paulo, ou pelo trabalho de Paulo, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos para a aplicação do texto e caminhar para o final. Primeira coisa que a gente precisa entender é que os milagres são frutos da graça de Deus, bem como da sua vontade soberana, e não de palavras mágicas. Isso me faz lembrar, eu estava no Peru, norte do Peru, e fui convidado a ir numa região chamada La Península, uma das regiões mais miseráveis que eu particularmente já tinha ido. É um bairro inteiro que não tinha luz, não tinha água encanada, um bairro inteiro. Por conseguinte, as casas não tinham geladeira, não tinham fogão, não tinha nada. Miséria como eu até então nunca tinha visto. E eu cheguei numa casa, aliás, pediram que eu fosse numa casa, e uma senhora chegou para mim e ela falou: pastor, eu queria que o senhor fizesse a gentileza de dar extrema-unção na minha filha, porque os médicos disseram que ela não passa dessa semana. E eu olhei, era uma moça, seus 16, 17 anos, cadavérica. Ela estava com um câncer em estado terminal. Você sentiu o cheiro da morte, né? E eu falei para ela: eu não posso dar extrema-unção. E expliquei a ela por que não podia. Mas eu falei: mas eu gostaria de compartilhar algo com vocês, tanto com a senhora quanto a sua filha. E preguei o evangelho para aquelas mulheres. E disse, sua filha, e eu disse àquela moça, precisa estar preparada para encontrar com o Salvador, para encontrar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Claro que Ele é poderoso para curá-la, mas ela precisa estar preparada. E todos esperavam que aquela moça não passasse de 2 dias.
Eu fui embora e regressei ao Brasil e 4 anos depois eu voltei na mesma região. E aquela senhora, quando me viu, veio na minha direção, eu não lembrava mais dela. E ela falou: pastor, o senhor aqui novamente, entre na minha casa e tal. E no meio da conversa eu perguntei: como é que ficou o desfecho? Ela me fez lembrar da história. Como é que ficou o desfecho da sua filha? E ela olhou para mim e começou a chorar e disse: está absolutamente curada. Depois que o senhor foi embora daqui, essa menina restabeleceu a sua saúde. Hoje ela mora no alto da serra, na Cordilheira dos Andes, tem 2 filhos e pesa mais de 80 quilos. Deus é soberano. Milagres acontecem. Uma ideia que os reformados, que as pessoas têm errada dos reformados, é que reformados não acreditam em milagres. Deus é um Deus de milagres. Deus continua curando, não segundo ordens dos homens, mas segundo a sua vontade soberana. Agora a gente precisa entender também que milagres não convertem ninguém, mas através deles pecadores podem ser atraídos a Cristo. E por fim, milagres, quando acontecem, visam a glória de Deus. Nós somos chamados a pregar o Evangelho. E Deus, pela sua soberania, é capaz de fazer milagres. Isso se Ele assim por bem desejar. Deus, pela sua soberania, é capaz de regenerar pecadores e convertê-los, e fazer com que esses publicamente abandonem seus pecados, se Ele assim o desejar. Não pelas nossas determinações, pelas nossas ordens, nem tampouco pelos nossos méritos, mas pelo poder do seu Espírito. Cabe a nós somente sermos fiéis. O que a gente tem colocado na massa do bolo, o que a gente vai colocar na massa do bolo, vai fazer toda a diferença na vida daqueles que ouvirem a nossa mensagem. Que Deus abençoe vocês rica e graciosamente. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus